É muito provável que você já tenha visto em algumas postagens aí das redes sociais esse efeito aqui, o chamado efeito pixelado dentro de imagens. E nesta aula aqui eu vou te ensinar passo a passo como é que você faz esse efeito aqui, que parece que aquela imagem está quebrando a matriz. Então, se você quer aprender, já sabe, né? É só ficar comigo depois da vinheta e até o final da aula, e já vai ficando, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, pois dessa forma você está demonstrando que você confia e quer mais conteúdo aqui do Rodrigo. Então, deixa seu like, se inscreve aí que me ajuda pra caramba, e bora pra nossa aula dentro do Photopea. Bom, obviamente que para a gente aplicar esse efeito nós vamos precisar do quê? Do Photopea, photopea.com, link do site aí embaixo na descrição. Para você que é usuário do Photoshop e quer aprender a fazer essa técnica, é só seguir os mesmos caminhos, tá? Não vai mudar praticamente nada. Muda talvez a posição de uma informação ou outra, mas a técnica é exatamente a mesma. Agora, para você que usa o Canva e fica louco para querer aplicar esses efeitos também no Canva, sinto muito, mas é impossível. Mas vem aqui a dica do titio Rodrigo, designer gráfico com mais de 25 anos de experiência. Aprenda outras ferramentas também. Assim você faz o quê? Aumenta o seu leque de conhecimento e de capacidade técnica. Vem comigo que aqui é sucesso. Então, com o meu Photopea aqui aberto, eu vou clicar aqui em abrir do computador. Vou na pasta onde está o meu arquivo e vou selecionar a imagem que eu quero trabalhar. E é só clicar em abrir, para abrir a imagem aqui na área de trabalho. Vou dar um Ctrl 0 para aumentar aqui na minha área de trabalho. Esse efeito ele vai ficar bacana quando você trabalha com imagens que tem alto contraste, como essa aqui, feita por inteligência artificial. Depois eu fiz uma manipulação com o meu rosto ali. Quanto mais contraste você tem, quanto mais cores e saturação você tem, melhor será o resultado. Se você pega uma imagem que não tem muita saturação, que não tem muito contraste, ou preto e branco, a qualidade talvez não seja a mais legal. Então, para imagens como essas, nesse estilo, que tem bastante contraste, que tem bastante cor, o resultado vai ser bem legal. Primeira coisa que eu vou fazer, com a minha camada selecionada aqui do lado direito, eu vou dar um Ctrl J, que é para duplicar essa minha imagem. Ctrl J, dupliquei. Agora eu vou subir aqui em cima na opção de filtro e vou descer até na opção de pixelizar, que também está presente lá no Photoshop. Então vou descer até em mosaico, que também tem no Photoshop. Clique em mosaico e aqui eu vou escolher o tamanho dos quadradinhos dos pixels para minha imagem. Vou dar um zoom aqui para você ver o que eu estou falando. Então aqui eu estou pixelizando a minha imagem e eu vou deixar num tamanho aqui que eu acho que vai ficar interessante aqui para minha imagem. Aqui para o meu caso, eu já havia testado, eu vou trabalhar com 20 pixels, que eu acho que fica um tamanho interessante aqui para esse projeto. E vou clicar em aceitar. Então ele vai criar esses quadrados aqui um pouco maior da minha imagem. Então se eu desabilito aqui o olhinho só para a gente ver a imagem original que está embaixo e a imagem pixelizada que está em cima. É esse efeito que eu quero. Agora o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J nessa camada aqui pixelizada. Então com a minha camada aqui de cima, Layer 1, eu vou dar um Ctrl J para duplicar ela. Volto novamente aqui em cima em filtro e vou em galerias de filtro. Lá no Photoshop é a mesma coisa, você vai lá em efeito, se eu não me engano, o filtro, e você vai em galeria de filtro, que vai abrir várias funções de filtros aqui. Aqui automaticamente dentro do Photopea ele já revela todos os efeitos dentro dessa galeria de filtro. Aí no seu Photoshop provavelmente vai estar todos fechados, mas aí você vai rodar até na opção estilizar. E aqui na opção de estilizar você vai escolher arestas brilhantes. E é aqui em arestas brilhantes que nós vamos fazer alguns ajustes, como aqui em cima na primeira opção Edge Width, que significa a largura do contorno, a gente pode colocar aqui espessura 2, porque vai deixar um pouquinho mais grossinhos os contornos ali, que causa um efeito interessante, não mais que isso, tá? 1 ou 2. O Edge Brightness quer dizer o brilho dessas arestas, o brilho do contorno. Aí você pode trabalhar no brilho que você quiser. Cuidado com excesso e pouco brilho também não fica legal. Eu vou deixar aqui com 10 mesmo como estava, que eu acho que fica um brilho bem interessante para o nosso projeto. E aqui em suavidade eu vou deixar no 1 mesmo, porque se você suaviza demais ele fica muito desfocado os contornos. Deixar no 1 fica bem mais definido. Feito isso é só clicar em aceitar. Então a gente tem mais ou menos esse efeito aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos selecionar a camada Layer 1, que nós pixelizamos, mais a camada de cima. Apertando segurando Shift, você seleciona as duas camadas. E a gente vai agrupar, criar um grupo
dessas camadas, dando Ctrl G ou vindo aqui embaixo nesse itemzinho da pasta. Então vou apertar Ctrl G, que é um caminho mais rápido. Então criou-se uma pasta aqui. Vou abrir aqui a pasta para revelar as camadas. Vou clicar na camada superior, que é essa camada aqui que tem esses quadradinhos, que a gente acabou de aplicar o efeito. Seleciono a camada e vou mudar aqui o modo de normal para tela. Então ele vai criar esse efeito aqui sobrepondo a imagem dos quadradinhos que estão ali embaixo. Agora eu volto, clico aqui na camada da pasta, e venho aqui embaixo para criar uma máscara de rasterização. Então eu habilito aqui uma máscara em cima aqui da minha arte. Agora eu vou clicar em cima do retângulo branco que está aparecendo aqui. Por que tem que ter em cima do retângulo branco, Rodrigo? Porque a gente vai trabalhar em cima da máscara de recorte. Aqui eu vou apertar o comando Ctrl I para inverter, porque aqui está na cor branca e eu quero que ele esteja na cor preta. Então eu vou dar um comando Ctrl I, automaticamente ele vai sumir. É assim mesmo. Agora eu vou dar um Ctrl 0 para habilitar minha imagem no tamanho inteiro aqui. Vou de repente só ampliar um pouquinho mais aqui com um zoom ou letra Z no teclado para a gente aumentar o zoom aqui ou diminuir. Vou apertar a tecla B no teclado que vai dar acesso ao pincel. E aqui eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima da minha imagem para ajustar o tamanho do pincel e as configurações. Aqui em dureza você já coloca no tamanho 0. E aqui no tamanho, você vai aumentar o tamanho para o tamanho que você desejar aí para sua arte. Eu vou deixar aqui com o tamanho 15 mesmo, que eu acho que já vai ser interessante. Aqui em opacidade, eu vou manter ele com 0 mesmo. O que a gente vai fazer agora? Certificar que a gente está clicado em cima da máscara, aqui agora na máscara preta. E também certificar que aqui do lado esquerdo, na cor selecionada, esteja na cor branca. Se estiver na cor preta, você clica aqui para colocar na cor branca. Então, feito isso, o que você vai fazer com a sua imagem? Você vai pintar os pontos de contorno ou de arestas que você quer aplicar aquele efeito de pixelização. Acompanhe aqui. Então, eu quero que aqui, ó, nessa região aqui do meu contorno aqui da cabeça, tenha. Então, eu vou partir com um pincelzinho aqui, colorindo essa área aqui e perto aqui do meu contorno, vai ficar mais ou menos assim, quadriculado. Aqui também, do lado aqui do casaco, eu também quero aplicar esse efeito. Então vou clicar aqui e vou então colorindo as partes de forma bem suave que eu quero que o efeito apareça. Quero que aqui, ó, perto do pescoço também tenha. Como deve ficar? Aí cabe você aí, com a sua sensibilidade de designer, de atribuindo esse efeito. Então eu vou colocar aqui também, perto aqui dessa região aqui do ombro, eu acho que vai criar um efeito bem legal. Então também vou aplicar aqui esse efeito aqui. Aqui na extremidade também, geralmente nas extremidades a gente acaba criando um efeito bem interessante dessa pixelização. Aqui onde está esse brilho também eu vou aplicar. Aqui perto da onde seria a região do bolso, também acho que fica interessante aplicar aqui. Aqui nesse meinho também. É como se estivesse dando uma falha na Matrix. Então a gente pode, em determinados pontos, ir acrescentando esse efeito aqui para deixar como você quiser. Então vou colocar mais um pouquinho desse lado aqui na jaqueta. Dou um Ctrl 0 novamente. Posso colocar um pouquinho aqui perto do cabelo, só para não cobrir muita coisa aqui do cabelo. E agora eu vou ampliar um pouquinho mais aqui o tamanho do brush, deixar um pouquinho maior. Porque nas imagens que estão ali no fundo também é interessante você aplicar um pouquinho disso. Então eu vou vir aqui nessa área aqui, vou aplicar um pouco aqui, um pouco aqui nessa luz, aqui nessa linha também, aqui nessa outra linha. E a gente vai aplicando em alguns pontos só para dar essa intenção dessa quebra de matrix aqui, que acaba criando um efeito bem legal aí para o seu projetinho. Acho que tá mais que suficiente para a gente aplicar esse efeito. Então, se a gente vê aqui, deixa eu dar um zoom mais aproximado aqui. Se eu desabilito aqui a minha pasta, a gente vai ver o antes e o depois. A gente acaba trazendo um tchanzinho a mais para nossas criações aqui. Lembre-se de ir salvando o seu arquivo, tá? Como a gente trabalha com Photopea, uma ferramenta online para você não perder aquilo que você está fazendo, vem aqui em cima em arquivo, salvar como PSD, escolhe a pasta que você quer salvar esse arquivo, dá o nome para o arquivo e clica em salvar. Então você vai salvar esse arquivo na versão PSD dentro do seu computador para você não perder. E você pode abrir esse arquivo PSD também dentro do Photoshop. Para salvar esse aqui como imagem, basta vir aqui em cima em arquivo, exportar como. Aí você pode escolher JPG ou PNG. Aqui eu vou salvar como JPG mesmo, quase não perde qualidade. Não vou alterar nenhuma dimensão aqui e vou salvar. Escolha a pasta, eu dou o nome para o arquivo e salvar. Então eu tenho aqui o meu arquivo em imagem que nós acabamos de fazer dentro do Photopea. Um resultado bem legal
para a gente poder fazer aí com nossos trabalhos, principalmente para criar artes aí que vão ser publicadas nas redes sociais, de repente ali para um BG de site, ou até para aquelas imagens de carrossel para chamar atenção. Se você tinha dúvida de como aplicar esse efeito, nessa aula você aprendeu. E demonstre que você conseguiu entender aí embaixo colocando numa hashtag Rodrigo, eu entendi, ou Rodrigo, eu aprendi, que assim eu vou saber se de fato você entendeu, compreendeu mais sobre o assunto. Eu vou deixar esse arquivo aqui disponível para os membros aqui do canal, para que possam ter acesso para ver como é que ficou de fato a qualidade e até para estudar. Se você não é membro ainda, clica aí no Seja Membro, um valorzinho bem pequenininho e que me ajuda demais, e você terá acesso a alguns arquivos aqui na comunidade do canal no YouTube. Se você quer aprender mais sobre Photopea, aqui no canal tem uma playlist, basta você clicar no que está aparecendo aqui para você ter acesso a essa playlist com várias aulas de Photopea. Mas se sua dúvida é, Rodrigo, quanto eu posso cobrar por uma arte como essa? Clica nesse vídeo que está aparecendo aqui embaixo, tem uma aula completa só sobre precificação, com direito a uma planilha no final.